Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todas e todos muito bem-vindos para esse Notícias Teológicas sobre Teologia Decolonial, com o Carlos Cunha. Estamos aqui com a presença da Maria Clara Bingman. Eu agradeço por sempre proporcionar esses momentos, né, de fazer a teologia sair da caixinha, falar não só com os alunos de graduação, mas pós-graduação e todas as pessoas também que tiverem interesse. Vou já apresentar então o nosso convidado e passar a palavra para ele. O Carlos Cunha, ele é de tradição protestante, graduado em teologia pela Faculdade Evangélica de Teologia de Belo Horizonte, FATE, o atual Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks. Ele é mestre, doutor e pós-doutor em Teologia Sistemática pela FAGE, professor visitante no Instituto Santo Tomás de Aquino, colaborador na FAGE e atualmente professor adjunto no Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Rezende Costa, da PUC Minas. Ele é integrante do grupo de pesquisa Fé e Contemporaneidade, pelo CNPq, e membro da SOTE. Atua também em cursos de formação teológica entre o laicato católico e protestante, dedica-se à pesquisa e ao ensino da teologia hermenêutica, bíblica e ecumênica, e nos últimos anos tem estudado temas como teologia pública, a relação entre teologia e o pensamento complexo transdisciplinar, teologia de fronteira e decolonial. Os dois últimos livros escritos dele publicados é Provocações Decoloniais, a Teologia Cristã, pela editora Terceira Via, e esse daqui, Encontros Decoloniais entre o Bem Viver e o Reino de Deus, da editora Saber Criativo. É uma honra, então, poder estar mediando esse momento de um cara que eu já tenho até o livro. Se fosse pessoalmente, eu ia pedir um autógrafo. Mas então, Carlos, por favor, tudo aqui para você. Obrigado pelo carinho, pela acolhida, pelo convite. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Como eu disse, né, eu não tenho como eu largar da minha mineirice. E aí, para falar com objetividade, eu elaborei um texto, que aí eu não me perco, me sinto mais à vontade. E aí eu queria tocar em pontos assim fundamentais desta relação entre teologia cristã e o pensamento decolonial. De imediato, eu não sei se a gente poderia falar de uma teologia decolonial, porque não é uma teologia do genitivo, é mais uma perspectiva. Então, a decolonialidade, ela perpassa de fundo, provocando a teologia, e eu queria trabalhar um pouquinho, não é, esse tema. O tema da decolonialidade é um tema elástico, ele está presente em muitas áreas do conhecimento, na teologia, pelo menos aqui no Brasil, ainda de forma tímida, mas está presente. Então, eu preciso delimitar o meu tema e a minha exposição. Então, eu vou falar sobre teologia e o pensamento decolonial, aí vem a delimitação, em busca de novos lugares para a enunciação da fé cristã. Tá? Então, aqui eu não vou entrar nos processos históricos, né? Vou deixar um pouquinho de lado alguns conceitos secundários e vou, né, tratar aquilo que é fundamental quando se estabelece um diálogo com a teologia cristã. Tá bom? Então, se eu olhar para baixo, não é porque eu estou cochilando, não, é porque eu estou aqui seguindo o meu roteiro. Tá? O pensamento decolonial é fruto de um intenso caldo teórico proveniente de várias frentes de empoderamento preocupadas com o processo de colonização e, consequentemente, a subalternização de povos e culturas. Além desta consciência, a decolonialidade propõe rupturas epistemológicas e com qualquer mecanismo hegemônico de dominação com o objetivo de fazer conhecidos os saberes que foram silenciados. A decolonialidade é um movimento dinâmico, engajado em causas a favor dos marginalizados. A sua ideia transcende o processo histórico e revela a face obscura do projeto modernidade-colonialidade. Se escreve assim, modernidade barra invertida colonialidade, que ainda opera nos dias de hoje em um padrão mundial de poder.
A sua tarefa consiste na subversão deste padrão totalitarista que tanto nega as diferenças, tanto nos âmbitos do poder, do ser e do saber, decolonizando não só as relações humanas, mas também a relação com o meio ambiente. O pensamento decolonial interpela a teologia. A sua provocação gera posicionamento. A teologia, no seu núcleo mais profundo, tem uma vocação para a liberdade. Mesmo que a história mostre o contrário, a teologia cristã não deve ser instrumento de colonização. Uma teologia fundamentada no evento Jesus Cristo se posiciona a favor da libertação de qualquer jugo dominador. As demandas sociais e ambientais de hoje reclamam um fazer teológico crítico de si mesmo e crítico de um sistema-mundo que reduz a condição humana e a natureza a simples objetos do mercado financeiro. Nessa palestra, meu objetivo é acolher o pensamento decolonial e deixar a teologia ser provocada e fecundada por ele, possibilitando dar à inteligência da fé novos horizontes de reflexão e ação. A exposição está dividida em duas partes. Na primeira, fazemos provocações à teologia disposta ao diálogo com outras áreas do conhecimento, visando uma tarefa pública e pertinente. Já a segunda parte avança para encontros entre a teologia e o pensamento decolonial, em busca de novos lugares para a enunciação da fé cristã e disposições necessárias para que isso se efetive. Então, provocações decoloniais à teologia. A partir da revolução paradigmática na ciência moderna, quando a experiência científica foi envolvida pela suspeita hermenêutica e ideológica, mostrando os limites e equívocos da ciência positivista, abre-se novos espaços para que a teologia cristã saia do exílio e retorne aos espaços públicos, ao plano de discussão com o tempo presente. São novos diálogos, com novos sujeitos, que a intelecção da fé se vê interpelada no mundo contemporâneo e com o desafio de ser capaz de dar a sua palavra de modo relevante. Neste novo cenário de saberes limitados, provisórios e complementares, espera-se que a teologia se desinstale dos seus próprios lugares como esforço epistemológico, visando uma interação com o humano e a natureza de forma consciente, inconclusa e criativa. O século XXI é um tempo provocador. A dinâmica da vida na atualidade força um olhar profundo e difuso por parte de qualquer área do conhecimento que almeje dar a sua contribuição. Uma teologia situada historicamente, afinada com seu tempo, aberta a diálogos e engajada nas causas em prol do planeta e do humano, não furta o privilégio de estabelecer relações transdisciplinares com outros saberes, sejam eles científicos ou não. A teologia não é uma ciência autônoma, ela se articula com outras áreas do saber para uma melhor enculturação da fé na contemporaneidade. O diálogo com o conjunto dos saberes interessa a teologia cristã na busca da amplitude do seu horizonte de percepção da realidade. Por uma questão metodológica, nos delimitaremos na relação entre a teologia e a sociologia, especificamente o pensamento decolonial, com o objetivo de proporcionar uma vida de fé mais pura e adulta, afirma a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. A sociologia tem sido uma parceira de diálogo importante para o fazer público da teologia. As teologias pós-coloniais, por exemplo, têm encontrado nas ciências sociais dados fundamentais para o estabelecimento de mediação entre o elemento da fé e a situação da sociedade, com o objetivo de melhor reconhecer a realidade social. Sem tal perspectiva, não seria possível aceder ao texto social e discernir a situação de colonização ou opressão que afeta o subalternizado, que é o interlocutor e o destinatário principal
da teologia em perspectiva decolonial. A mediação vai para além da reflexão e foca na análise que está por trás do fenômeno social, quer dizer, para o lado positivo e experimental das questões e não para o seu lado abstrato, para o aspecto prático e não para as discussões puramente teóricas e muitas vezes includentes, segundo Boff. É o caso das teologias da libertação, com mediações a partir da realidade do negro, do índio, dos gays, da mulher, do meio ambiente e de outros sujeitos, entre aspas, marginalizados. Portanto, entre a busca de uma teologia contextual, libertadora, e uma análise sociológica efetiva, a mediação socioanalítica assume um papel intermediário importante. Acolher criticamente as teorias sociais decoloniais e deixar a teologia ser provocada por elas possibilita dar à teologia novos horizontes de reflexão. Nesse jogo de interpretação, a relação entre a sociologia e as ações dos seres humanos em condição de modernidade e colonialidade deve ser compreendida de forma dinâmica. O conhecimento sociológico espirala dentro e fora do universo da vida social, reconstituindo tanto este universo como a si mesmo, como uma parte integral deste processo. Assim, os conceitos e descobertas sociológicas estão constitutivamente envolvidos no que a modernidade é. Palavras de Anthony Giddens. A ideia de Giddens é iluminadora para a compreensão do surgimento do pensamento decolonial como reação ao projeto da modernidade-colonialidade. Essa matriz cultural de poder colonial vem sendo denunciada por intelectuais, movimentos sociais e ativistas latino-americanos desde a década dos anos de 1960. Enquanto sistematização, tá? Porque a crítica já está aí desde 1950. Juntamente com o neoliberalismo, pensado no mesmo molde cultural da modernidade e colonialidade, tais projetos colonialistas vêm implementando uma lógica de mercado absoluto para atender setores econômicos e desviando do Estado as obrigações sociais que lhes incumbiam. Essa é uma situação desafiadora para a teologia. Ela é provocada a se decolonizar para criticar a matriz cultural do poder colonial, ampliando, então, o seu horizonte epistemológico para ver e agir de modo eficiente junto aos movimentos sociais que vêm reivindicando antigos e novos direitos negados. As críticas feitas à modernidade e colonialidade abrem espaço para novos lugares de enunciação, marcados pelo pensamento decolonial de sociedades que saíram de experiência de violência, servidão e dominação impostas pela colonização ocidental. A produção teórica decolonial possibilita outro olhar no campo teológico, sensível às causas de grupos sociais marginalizados e silenciados. Não mais um olhar do senhor para o escravo, de cima para baixo, e nem do escravo para o senhor, de baixo para cima, reproduzindo o processo da colonização, mas um ver difuso, humano, que reconhece as diferenças e dá a elas legitimidade. Encontros entre a teologia e o pensamento decolonial. O pensamento decolonial não pretende simplesmente desarmar, desfazer ou reverter o colonial, passar de um momento colonial a um não colonial, mas provocar uma atitude contínua, propícia a transgredir, intervir, insurgir e incidir. O decolonial denota um caminho de luta contínua, no qual podemos identificar, visibilizar e incentivar lugares de exterioridade e construções alternativas, afirma Katharine Walsh. Adotamos o termo decolonial para indicar que os objetivos dessa corrente vão para além da superação do colonialismo. Aí o termo mais utilizado é descolonial.
A palavra decolonial remete a um sentido estratégico, como um instrumento político, epistemológico e social, de construção de instituições e relações sociais marcadas pela superação das lógicas opressoras, que almejam uma geopolítica mundial perversa e desigual. Para Aníbal Quijano, sociólogo recentemente falecido, peruano, né? A conhecida modernidade, aparentemente positiva, esconde uma face oculta, a colonialidade. A sua lógica opera em 4 domínios: econômico, político, social e epistêmico. Assim, a modernidade oculta processos que reforçam o controle da economia, da natureza e dos seus recursos, do gênero e da sexualidade, da subjetividade e do conhecimento, e, inclusive, do conhecimento teológico. A colonialidade do poder, sugerida por Quijano, faz críticas ao pressuposto fundamental do paradigma europeu de conhecimento racional e a sua aplicação nas relações de colonização. O conhecimento como produto da relação sujeito-objeto nega a intersubjetividade e a totalidade como sedes de produção de todo conhecimento. Por causa do caráter falseador inerente ao sujeito, ser isolado da realidade e objeto, como coisa, projetada pelo sujeito. Além disso, tal referencial modelar foi parte de uma estrutura de poder que implicava na dominação colonial europeia sobre o resto do mundo. Esse paradigma expressou em um sentido demonstrável a colonialidade dessa estrutura de poder. A colonização do poder e seus desdobramentos sobre o ser, na subjetividade, e o saber, na epistemologia, não são provenientes somente da Europa, mas também dos Estados Unidos, do norte global ou de qualquer lugar que almeja estender os seus tentáculos de dominação sobre o outro, com o objetivo de estabelecer a hegemonia de uma única cultura. Raça, gênero e trabalho foram e continuam sendo as 3 linhas principais de classificação social que impõem o empreendimento colonial. Tendo conhecimento do processo de colonização, o próximo passo é a decolonização epistemológica, quer dizer, a busca por uma nova racionalidade livre da pretensão de uma cosmovisão específica, de uma etnia particular que almeja se impor como única racionalidade universal. O pensamento decolonial pressupõe uma tarefa decolonial, capaz de libertação social de todo o poder organizado que alimenta a desigualdade, a discriminação, a exploração e a dominação. Decolonial significa pensar a partir da exterioridade e em uma posição epistêmica subalterna vis-à-vis a hegemonia epistêmica que cria, constrói, erige um exterior a fim de assegurar sua interioridade. Palavras de Walter Mignolo. Toda ação e reflexão de resistência às iniciativas hegemônicas e colonizadoras são tidas como contra-hegemônicas e decoloniais. A sua tarefa consiste em pensar a partir de outras línguas e categorias de pensamento que estão para além dos pensamentos ocidentais dominadores. Isso não significa negá-los. O exercício do aprender a desaprender e aprender a reaprender é constante nesse trabalho. Não se trata de negar todo o conhecimento e todo o progresso feito até o presente, mas rejeitar as imposições de dominação, muitas vezes ocultas em tais empreendimentos. Uma teologia que aspire ser decolonial precisa estar disposta a abrir mão das suas capas colonialistas. Abre aspas, as certezas teológicas prévias parecem cerrar o coração e o entendimento, para dar um valor absoluto aos sinais que permitem reconhecer a Jesus pelo que realmente é, fecha aspas, afirma Juan Luís II. Libertar a teologia das suas amarras
coloniais significa desvincular a fé cristã de todo o projeto de dominação em um esforço por manter o cristianismo de libertação, como cita Michel Lanry, ou como cristianismo messiânico, segundo Dussel, para diferenciá-lo da cristandade colonial e afirmá-lo como um movimento social e expressão intelectual crítica à modernidade e colonialidade. Como um movimento emergente de regiões do planeta que foram exploradas, a teologia em perspectiva decolonial, em suas várias expressões, propicia uma intelecção da fé criativa, contrária ao pensamento hegemônico, e o seu ideal de progresso, empenhado em manter a sua verdade dialógica e inconclusa. Associar o termo decolonial à teologia significa empenhar-se na construção de outros lugares possíveis, como expressões de resistência diante da colonização do poder, dando voz às epistemologias oriundas de espaços ocupados por grupos sociais marginalizados. A associação da teologia com poderes dominantes, ela como instrumento de colonização, inviabilizaria tal projeto. Por isso, necessário se faz constantemente desvincular a teologia dos mecanismos hegemônicos para uma autocrítica capaz de recompor os seus conceitos e a sua praxis. Novos lugares de enunciação. O refazer da teologia, a partir do pensamento decolonial, passa pela sensibilidade de identificar novos lugares de enunciação, isto é, espaços subalternizados e silenciados por empreendimentos colonialistas. Emergem diferentes campos de reflexão e ação. Uma teologia pertinente na contemporaneidade tem o dever de acolher atentamente e com disposição os desafios lançados por novas configurações sociais diante da pluralidade religiosa, dos movimentos sociais, das reformulações dos direitos humanos e dos direitos da natureza, do reconhecimento do protagonismo das mulheres, dos povos indígenas, dos negros, da comunidade LGBTQ+, dos diversos movimentos políticos e sociais engajados na luta por direitos à cidadania. A enunciação corresponde ao movimento de atualização da língua, atrelado a um conjunto de fatores e atos que provocam a produção de um enunciado. Esses novos lugares, não reconhecidos pela política dominadora, são expressões de uma razão subalternizada que resiste ao pensamento que se opõe como único. O pensamento liminar, ou gnose liminar, como chama Minolo, é uma reflexão crítica sobre a produção do conhecimento e implica na sua redistribuição geopolítica, até então pautada na colonização epistêmica e na subalternização de todas as formas de saberes, povos e culturas que não estivessem pautadas nos cânones da ciência eurocêntrica. Dotada de uma lógica pós-ocidental, o potencial epistemológico do pensamento de fronteira tem, segundo Walter Minolo, a possibilidade de superar a limitação do pensamento territorial, cuja vitória foi possibilitada por seu poder de subalternizar o conhecimento localizado fora dos parâmetros das concepções modernas de razão e racionalidade. Uma dupla crítica libera conhecimentos que foram subalternizados e a liberação desses conhecimentos possibilita um outro pensamento. Os novos lugares de enunciação da teologia são espaços capazes de correlacionar a verdade revelada com o humano enquanto sujeito interpretante. Para Jeffrey, a interpretação da significação atual do acontecimento de Jesus Cristo, a partir das diversas linguagens da fé suscitadas por ele, sem que nenhuma delas possa ser absolutizada, nem mesmo a do Novo Testamento. É condição de possibilidade para outras compreensões e novas elocuções da fé. Uma teologia em perspectiva decolonial se abre a expressões de uma razão enquanto saber subalterno
que foi historicamente silenciado pela imposição de linguagens hegemônicas. A linguagem teológica é aproximativa, polissêmica, capaz de se refazer com o intuito de manter a sua força de convencimento pelo amor e não pela imposição da força. Os 4 evangelhos, por exemplo, apontam para a riqueza da diversidade de olhares sobre o mesmo Jesus Cristo. Cada um, a seu modo, narra o evento Cristo a partir de um só ponto de vista, sem, contudo, negar outras possibilidades de narrações. O poeta e crítico literário Paulo Leminski reforça a ideia da riqueza simbólica dos relatos sobre Jesus Cristo quando diz que entender suas parábolas é mergulhar no emaranhado de significados que se multiplicam como os peixes do milagre evangélico. Peixes, símbolo de subversão da ordem vigente. Ler Jesus é caminhar sobre as águas incertas, que vêm com força e quebram em ondas de interpretações. E mais, Leminski ainda afirma ler o signo Jesus como de um subversor da ordem vigente, negador do elenco dos valores de sua época e proponente de uma utopia. A consideração de Leminski soa como crítica aos dogmatismos sobre a vida e a obra de Jesus. Veja que eu não estou falando de dogma e nem de tradição, mas a minha crítica é sobre dogmatismos e tradicionalismos. Neste percurso metodológico, o conjunto das narrativas bíblicas é substituído por dogmatismos abstratos, inquestionáveis, incapazes de perceber a pluralidade de teologias, cristologias presentes no Novo Testamento. Um só modelo teológico, cristológico, absolutista, empobrece a humanidade de Jesus e esquecendo sua história humana. Ele não permite um olhar conjuntivo do evento Cristo. Além disso, a teologia, a cristologia decolonial é capaz de pôr sob crítica teologias, cristologias ideologizadas, sujeitas à manipulação, à alienação e à dominação. A teologia cristã é desafiada a uma nova gramática, na busca de outros idiomas que o hebraico, o grego, o latim, ou as línguas modernas coloniais, como o francês, o espanhol, o inglês e outras. Resgatar a linguagem simbólica da teologia, que permite dar a ela um caráter dinâmico, capaz de se desdobrar para maximizar o potencial das virtudes teologais, fé, esperança e amor. Parece ser fundamental para outros lugares de enunciação teológica. Nesse sentido, a linguagem simbólica proposta por Tillich é um caminho a ser considerado. O Deus acima de Deus, tillittiano, refere-se ao poder de ser que atua através das pessoas que não têm um nome para designá-lo, nem mesmo o nome de Deus. Essa é a resposta para os que pedem uma mensagem no nada de sua situação e nos limites de sua coragem de ser. Deus é maior do que aquilo que dizem e ensinam sobre ele. As línguas coloniais não abarcam toda a sua grandeza. Há outros idiomas que remetem a ele sem a pretensão de esgotar o seu ser. A diversidade de línguas e os seus próprios lugares remetem não só a um fazer teológico inovador, como também questionam a limitação da teologia monolíngue. Teologia a partir das margens. Refazer a teologia a partir das margens significa pensar fazer a partir das fronteiras históricas locais. Mais do que as linhas onde se encontram e dividem a civilização e a barbárie, a margem é o lugar onde uma nova consciência emerge da repressão acarretada pela missão civilizadora. A teologia de fronteira, enquanto pensamento da margem, envolvida com o desengajamento decolonial dos povos originários de diferentes regiões do mundo, situados na periferia do mundo, reflete, a partir da exterioridade subjetiva e epistêmica fabricada no discurso de modernidade, rearticulando suas antigas cosmologias, artes,
ciências e saberes. O pensamento fronteiriço é a singularidade epistêmica de qualquer projeto decolonial, afirma Minolo. O ser e o fazer, habitando as fronteiras, criam condições para ligar a epistemologia fronteiriça com a consciência dos empobrecidos, dos marginalizados e dos subalternizados. E, ao mesmo tempo, a desvinculação com o referencial teórico imperial excludente. A teologia de fronteira não se empenha em se incluir como mais uma proposta teológica no rol das grandes teologias. Antes, a sua meta é habitar a margem e se nutrir do diálogo entre os diferentes, os excluídos, com o cuidado de não cair na imposição das ideologias. A sensibilidade com as diferenças é importante no processo de refazer a teologia. Pesa sobre a teologia cristã a imagem de um saber imposto, autoritário, insensível com os diferentes. A relação com o pobre, muitas vezes, é vista de forma piedosa no sentido paternalista, tratando-o como uma criança inocente. É evidente que a crítica do pensamento decolonial à teologia nem sempre se fundamenta. A relação da teologia da libertação com o pobre, por exemplo, não é essa. Mas também não podemos negar que, historicamente, a teologia se baseou na supressão tanto da sensibilidade como da localização geohistórica do diferente. Por se julgar universal, exorcizou dos seus ambientes aqueles que não seguem o trâmite do que é tido como correto, verdadeiro, e assim reduziu o desemelhante, classificando como inferior. O pensamento fronteiriço é a condição necessária para pensar de forma decolonial. A teologia que daí emerge aspira a ser um pensamento libertador. Para Minolo, o pensamento libertador necessita do espaço fronteiriço, pela simples razão de que este não se pode lograr se mantiver dentro das categorias do pensamento e de experiências ocidentais, se mantiver na dialética e não habitar a analética. A tentativa do Celiana de estabelecer um caminho analético, aberto à exterioridade, que possibilitasse a crítica das totalidades e uma praxe de libertação que não redundasse em novos totalitarismos, interpela um fazer teológico livre de totalitarismos e opressor. A necessidade de repensar ou recriar toda a teologia, partindo da realidade opressiva do sul global, passa a ser um desafio para uma inteligência da fé que acolhe a decolonialidade. A margem é espaço de oportunidades, novas possibilidades e desafios. Ou, conforme Homi Bhabha, as regiões marginais fronteiriças são ideais para a construção de identidades porque favorecem a articulação de diferenças culturais num movimento de deslocamento e sobreposição de diferenças. Segundo ele, esses entre-lugares fornecem o terreno para a elaboração de estratégias de subjetivação, singular ou coletiva, que dão início a novos signos de identidade e postos inovadores de colaboração e contestação. Estes espaços favorecem encontros entre povos, culturas e saberes que provocam a desinstalação do sujeito dos seus próprios ambientes. A teologia cristã que almeja ter o que dizer aos dilemas do mundo atual é interpelada a se desinstalar dos seus próprios ambientes e trilhar novos caminhos. Nesse nosso tempo, marcado por agudos problemas, sinais de esperança e profundas contradições, a busca por uma teologia consistente se intensifica e percorre caminhos múltiplos. Do espaço fronteiriço, novas narrativas emergem, interpelando a fé cristã a proferir sua própria palavra de modo novo e libertador, onde os dialogantes encontram estratégias de interação, negociação e de subversão, em que as identidades, centros, são revistos, reconstruídos e criticados desde a margem. Desprendimento epistemológico.
Na teoria decolonial, reconhecida a colonialidade, o próximo passo indispensável é a abertura, a desobediência, a vigilância e a suspeição epistemológica ou, segundo Quijano, desprendimento. E que Mignolo chama de "the link", né? Uma tradução para o inglês do termo utilizado em espanhol e que atribui a seu projeto de mudança epistemológica. Foi no campo epistemológico que a retórica da modernidade ganhou força por produzir e reproduzir discursos e narrativas que justifiquem a colonialidade. O paradigma decolonial luta por fomentar a divulgação de outra interpretação, que põe em evidência uma visão silenciada dos acontecimentos e também mostra os limites de uma ideologia imperial que se apresenta como a verdadeira e única interpretação. A decolonização epistêmica se desvincula dos fundamentos genuínos dos conceitos ocidentais e da acumulação de conhecimento. O desvinculamento epistêmico não significa abandono ou ignorância do que já foi institucionalizado por todo o planeta, mas uma decolonização da mente capaz de revelar o totalitarismo da cumplicidade da retórica na modernidade e a lógica colonial, a fim de abrir espaço para a possibilidade de outro mundo, em que muitos mundos coexistirão. O movimento de resistência teórico e prático, político e epistemológico, a lógica da modernidade e colonialidade, é chamada pelo filósofo porto-riquenho Nelson Maldonado Torres de giro decolonial, em que emergem epistemologias do Sul. O giro decolonial implica na produção de sentido que remete à experiência gerada pela diferença colonial. As epistemologias baseadas nessa diferença, na subjetividade da ferida colonial, permitem a passagem do paradigma hegemônico para referências teóricas outras de coexistência. A noção de violência epistêmica, elaborada por Michel Foucault, na sua crítica à modernidade e na relação entre poder e conhecimento, visando o controle social, não conseguiu captar o eurocentrismo e a sua face colonialista, e nem o silêncio oriundo do racismo epistêmico, como Maldonado cita, ou a negação da autoridade epistêmica, segundo Castro Gomes, ou ainda epistemicídio, como Boaventura de Sousa Santos coloca. A epistemologia é toda noção ou ideia, refletida ou não, sobre as condições do que conta como conhecimento válido. Portanto, o pensamento decolonial aponta para uma epistemologia alternativa ao pensamento hegemônico ocidental. Boaventura chama de epistemologia do Sul. É o nome dado à percepção do mundo epistemologicamente diverso. O valor dado a essa alteridade tem o seu lugar não só na academia, como na relação entre o mundo científico e a pluralidade de saberes populares que são externos à ciência. A lógica da diversidade de epistemologias revela o domínio de produção de conhecimento, o regime cultural e civilizacional de um sistema neoliberal global que estende os seus tentáculos buscando o modo de ver e ser do sujeito no mundo. O Sul, agregado ao termo epistemologias, é concebido metaforicamente como um campo de desafios epistêmicos que procuram reparar os danos e impactos historicamente causados pelo capitalismo na sua relação colonial com o mundo. E mais, epistemologias do Sul são um conjunto de intervenções epistemológicas que denunciam essa supressão, valorizam saberes que resistiram com êxito e investigaram as condições de um diálogo horizontal entre conhecimentos. Aprender que existe o Sul, aprender a ir para o Sul e aprender a partir do Sul e com o Sul são as três orientações básicas para pensar e fazer a partir das suas epistemologias,
não é, aconselha o Boaventura de Souza Santos. O giro decolonial será efetivo se situarmos a nossa perspectiva epistemológica na experiência social do outro lado da linha, isto é, do sul global não imperial, concebido como metáfora do sofrimento humano sistêmico e injusto provocado pelo capitalismo global e pelo colonialismo. A teologia que daí advém se nutre de outra forma de ver e pensar a realidade. Tal postura questiona a teologia dominante, assinalando as suas contribuições e limitações, e, ao mesmo tempo, proporciona horizontes de sentido capazes de ressignificar as suas próprias categorias. A teologia indígena, por exemplo, que surge nos últimos anos, parece apontar um caminho possível para uma teologia decolonial. Com a ruptura epistemológica provocada pelo paradigma do bem-viver, a teologia com o rosto indígena compreende a vida humana como parte de uma realidade vital maior de caráter cósmico, cujo princípio básico é a relacionalidade do todo. O bem-viver é um conceito aberto que deve ser assumido como uma categoria em permanente construção e reprodução. Um conceito de luta, de resistência. A sua crítica é sistêmica e com uma proposta alternativa para um mundo pós-capitalista e pós-socialista. A viabilização prática do seu projeto é como uma utopia realizável e realmente possível. Essas são palavras, né, do saudoso Scanone, né? Presente nas microestruturas da sociedade, que vai ganhando cada dia mais notoriedade devido à contribuição aos direitos humanos e direitos da natureza. Se a sabedoria indígena reconhece o valor do outro, seja o humano ou a natureza, a teologia decolonial em diálogo com o bem-viver agrega o valor do próximo a este outro. Ou seja, no cristianismo libertador, o outro é o meu próximo, alvo de amor incondicional. Indagado sobre o maior mandamento da lei dos judeus, Jesus responde que, semelhante a amar a Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nessa perspectiva, o conhecimento sobre o próximo não é caminho de dominação, mas de comunhão. Como crítica à razão moderna colonial, a comunhão cristã rompe com o domínio, a conquista e a produção do sistema neoliberal e convida à libertação e à percepção de que o conhecimento funda comunhão e tem o mesmo alcance que o amor, a simpatia e a participação, afirma Moltmann. Considerações finais. O tema da decolonialidade é caro à teologia. Aprender a desaprender para reaprender de maneira nova é um exercício que requer humildade e desapego conceitual e institucional. Não propomos uma teologia sem pertencimento a uma determinada tradição de fé. Antes, sugerimos que a teologia seja aberta ao diálogo com a sociedade, os espaços de fé e a universidade, com o objetivo de se refazer diante das demandas contemporâneas. Nesse processo, o pensamento decolonial exige um posicionamento forte a favor do colonizado, que foi empobrecido, subalternizado e marginalizado por empreendimentos colonialistas. Além disso, requer também uma desobediência epistêmica capaz de reconhecer outras epistemologias possíveis e legítimas. O diálogo entre a teologia cristã e o pensamento decolonial é incipiente, isto é, desde 1960, teólogos já falavam sobre a libertação da teologia das amarras colonizadoras. Na América do Sul, Gustavo Gutierrez, Juan Luís II e outros e outras, por exemplo, ansiavam por um labor teológico a partir de referenciais modelares do mundo colonizado. Novos espaços e novos saberes provocam a teologia a se desinstalar dos lugares acomodados e refletir desde realidades silenciadas por políticas hegemônicas. O desafio é enorme para uma teologia em perspectiva decolonial.
já na concretude da vida, percebe-se um fazer decolonial presente nos diversos organismos cristãos espalhados pelo sul global, empenhados em frentes libertadoras. Por exemplo, grupos cristãos que assumem a luta pelos direitos dos povos originários, das pessoas em estados de vulnerabilidade, dos imigrantes e de outras multidões marginalizadas. No Brasil, o diálogo entre a teologia e o pensamento decolonial está restrito aos ambientes acadêmicos de forma tímida e embrionária. Em 2019, tivemos, no importante 32º Congresso Internacional da SOTER, o tema Decolonialidade e Práticas Emancipatórias, novas perspectivas para a área de ciências da religião e teologia, o que impulsionou um avanço no encontro entre os dois saberes, mas que revelou também o quanto é preciso progredir no entendimento sobre o pensamento decolonial e como ele reafirma ainda mais a vocação libertadora da teologia. A nossa esperança é que o tema avance para além dos espaços acadêmicos, reconheça as práticas decoloniais existentes nos espaços além da academia e alcance efetivamente as igrejas e a sociedade, testemunhando ao mundo um fazer teológico solidário e compromissado com o bem comum. Obrigado pela paciência de me ouvir aí esse tempo todo, viu? Nossa, foi muito enriquecedor, Carlos. Muito obrigada. Teve várias provocações, eu acho que todo mundo aqui também está aproveitando bastante. Eu gostaria de deixar aberto para quem quiser fazer alguma perguntinha rápida, pode escrever no chat, ou se quiser pode ligar o microfone também. Mas eu queria fazer uma pergunta, ver se você poderia comentar também. É que uma vez eu li num blog da Angélica Tostes, que é uma teóloga lá de São Paulo, ela falando sobre a noção de polidoxia, e que é de uma, se eu não me engano, é de uma teóloga asiática anglicana, chamada Kwok, alguma coisa, que eu não lembro direito o nome dela. Mas enquanto você falava, me lembrou muito disso, porque essa noção de polidoxia é justamente para os cristãos voltarem a entender que ninguém tem posse da revelação de Deus, né? Ou desse modo como fazer a teologia, ou o discurso, né? Ou qual é a maneira de se enxergar, qual é a maneira de se falar sobre Deus. Não sei se você já ouviu falar desse tema, se você poderia comentar. Não, eu não conheço, mas está aí um tema necessário, esse tema da revelação. Repensar essa categoria, né? Uhum. Porque para ambientes mais conservadores e até mesmo fundamentalistas, revelação é algo, a categoria revelação é algo intocável, não é? Não vê a revelação como algo dinâmico, manifestação do sagrado no ordinário da vida, não é? Se entender assim como manifestação do transcendente, não é? Sabe, no dia a dia, na concretude da vida, aí a perspectiva decolonial tem tudo a ver. Caso contrário, ela não tem nem lugar, não tem nem espaço. Não é? Ela soa como heresia, como um papo que está para além dos espaços de fé. Aí não tem diálogo. Mas eu não conheço, viu? Essa teórica, essa teóloga. Vou procurar, saber. Vou me informar. Isso. Eu já até tentei procurar no Google algumas vezes, e sempre que eu jogo o termo polidoxia, aparece pouquíssimas coisas. Então, acho que é algo novo ainda que está sendo desenvolvido. Tem uma perguntinha tem uma pergunta no chat. Eu vi lá. Do diácono Adel Moraes. Qual a afinidade eletiva entre a crítica da modernidade e a que foi realizada pelos teólogos latino-americanos? Qual é a crítica? Qual a afinidade eletiva entre a crítica da modernidade e a crítica dos teólogos latino-americanos? Olha, eu acho que o espaço da fala é fundamental nessa crítica, porque ela parte de um contexto de uma população que foi empobrecida, né? Fruto de mecanismos de colonização, que nesse sistema mundo, pegando uma categoria do Immanuel Holstein, né?
foi classificado como inferior, tá certo? Então, neste contexto, emerge uma teologia inconformada, né? Que não assume essa linguagem e nem esse posicionamento impositivo. Por isso, o seu viés libertador, que ao mesmo tempo é pós-colonialista e pode chegar a ser também decolonialista. Então, eu acho que o lugar em que esta crítica emerge é fundamental. Eu acho que aí a gente tem um ambiente que legitima o discurso, a fala, o fazer teológico e as discussões. Então, experimentar este espaço, né, e pensar a partir desse espaço que Boaventura chama de sul global é fundamental. Caso contrário, a minha fala fica desconectada da realidade. O meu discurso é um discurso decolonialista, libertador, né? Mas não o meu fazer. Olha que coisa estranha. Não é? Mais do que um discurso, então veja que o decolonial não é retórica. O decolonial é um estilo de vida. É pautado por uma percepção, né, de uma postura interrogativa constante. Será que pensamos, de fato, os nossos pensamentos? Será que temos liberdade de construir as nossas próprias categorias e narrativas? Né? Ou estamos dentro de um ambiente que, né, só descarrega sobre nós uma série de conceitos e categorias sem reflexão, sem oportunidades criativas? Então, o ambiente aí, né, esse lugar de fala é fundamental, na minha opinião. Eu não sei se é isso mesmo, né, se eu entendi corretamente, mas acho que Mignolo chama isso de ferida, né? Desse espaço de ferida no mecanismo colonizador, que vai surgindo lugares, né, que são silenciados e subalternizados, e com os movimentos de empoderamento querem ter vez e voz, e com toda legitimidade, com todo direito. Né? Então, possibilitar dar vez e voz a estas multidões que foram silenciadas, né, e que começam a falar mais ainda, né, com os movimentos pós-colonialistas, com os grupos de estudos subalternos, né, com a síntese que o grupo Modernidade e Colonialidade impõe, dar legitimidade a essas culturas, a estes saberes. E, consequentemente, a essas tradições de fé e as suas teologias. Posso perguntar? Posso interagir? Pode sim, foi essa pergunta, né? Interagir? Professor Carlos, me diga uma coisa. O senhor, logo no início, quando o senhor começou a falar, o senhor citou Leonardo Boff, mas eu queria que o senhor me dissesse se se a teologia da libertação, na ideia do Gustavo Gutierrez e do próprio Leonardo Boff, é um antecedente fundamental para essa perspectiva decolonial nos dias de hoje. Fundamental. Agora, o Boff que eu citei no início é o Clodovis. Né? Eu esqueci de falar, é o Clodovis. É só para ficar mais provocador. Mas tá bom. Tá bom. Porque olha, quando o senhor falou Boff, aí eu falei assim, se ele está falando decolonial, ele está se referindo à teologia da libertação. Então, eu fui direto no Leonardo. Mas olha, veja bem, o pensamento decolonial ele é fruto de um caldo teórico. Desde movimentos desconstrutivistas, movimentos sociais, inclusive a teologia da libertação está aí. A teologia da libertação tem uma perspectiva pós-colonial. E não dá para dizer que também ela tem uma tarefa decolonial. Não dá para ficar restringindo, empacotando quem é quem nesse emaranhado de conceitos e práticas. Não é? Ela se torna decolonial quando ela assume a autocrítica. Não é? Aquele livro do Juan Luís II, Libertação da Teologia, claro, falar sobre decolonialidade ali seria anacrônico, né? Mas não tem uma perspectiva, se a gente for pensar nesses moldes da decolonialidade.
Quantas vezes no decorrer da história a teologia cristã serviu e ainda serve de instrumento colonizador? Né? Quanto pensamento é podado? Agora, lógico, a gente não pode também ser simplista e reduzir o cristianismo e a sua teologia a só mecanismos assim, né? de confronto, mecanismos hegemônicos. Há também o seu viés libertador, o seu viés progressista, decolonial, né? Mas com certeza, né? A teologia da libertação, com toda a sua riqueza, ela faz parte desse caldo teórico, né, que perpassa o pensamento decolonial. Nós temos mais duas perguntinhas, uma aqui no Zoom e outra no Facebook, para o pessoal que está acompanhando a transmissão ao vivo. Eu posso fazer as duas ao mesmo tempo e daí passar para você? Sim. Tá, então a pergunta no Facebook é do Carlos Henrique. Ele quer saber que segmento cristão brasileiro você considera mais reativo ao convite para o desaprendizado reconstrutivo. E a outra perguntinha aqui no Zoom é do Alonso Gonçalves. Ele diz assim: quando se admite que os conteúdos revelados da fé são transculturais, ou seja, os conteúdos que a fé cristã detém como revelacionais estão para além das culturas, portanto, nenhuma cultura é capaz de resistir aos conteúdos da fé cristã, porque esses conteúdos são universais. Isso se configura como um dado normativo e caberia um processo decolonial? Então vamos para a primeira. A primeira, qual é o ambiente favorável? Um ambiente propício a pensar a teologia no espaço fronteiriço. Fronteira que não é o limite, mas é um entre lugares, mas é um espaço onde se estabelece diálogo transcultural, transdisciplinar e transreligioso. Então, todos aqueles, independente da tradição de fé, que estejam dispostos a se colocarem nesses espaços fronteiriços, não é? O pensamento decolonial e o fazer decolonial é efetivo. Porque, e veja bem, que esse espaço fronteiriço não significa abrir mão da sua identidade e da sua pertença. Pelo contrário, eu só posso ir a um espaço desse com maturidade, com responsabilidade, sabendo quem eu sou. E aí sim, eu acolho as alteridades. Né? E por que eu acolho? Porque eu tenho identidade e eu as percebo. Se eu não tenho essa identidade, se eu não tenho enraizamento, eu me perco nesse vazio do encontro. Então aí é fundamental, não é? As teologias progressistas são propícias a isso. Teologias de fronteira, não é? Dispostas a se desinstalar. Esse desinstalar é fundamental, porque quando eu me desinstalo do meu próprio espaço, eu vejo com mais clareza os limites e as contribuições da minha própria tradição. Eu só faço isso ao desinstalar, porque quando eu estou enfurnado numa determinada tradição, eu não percebo isso. Né? Isso serve também para a segunda pergunta. Né? Para esse diálogo transcultural, veja, é um diálogo dinâmico, inconcluso, né? Dotado de uma linguagem aproximativa que não permite falas impositivas. Claro que também não se desconsidera, mas acolhe, né, como contribuição importante os saberes oriundos de diversas matizes. Então, a decolonialidade ela tem essa perspectiva de abertura. Não é? Veja, para mim, eu acho que o pensamento decolonial aqui no Brasil ele superou aquela fase de pura negação. Para muita gente, falar de decolonialidade é desconsiderar tudo que foi feito até hoje. E decolonialidade não é isso. Só se chegou à crítica decolonial exatamente por compreender esse percurso histórico. Não falaríamos nisso hoje se não fossem os movimentos pós-coloniais, se não fosse o avanço dos grupos de estudos subalternos,
se não fossem os empoderamentos do negro, dos índios, etc., etc. Então, não é negação, mas é uma consciência aguçada dos mecanismos de colonização que vão costurando os saberes, não é? As dinâmicas de poder, de ser, e que aí a perspectiva decolonial, então, para diante desses mecanismos e diz, olha, espera aí, a gente precisa purificar essas falas, essas práticas, porque elas são impositivas, elas são hegemônicas, para qualquer categoria, dentro e fora das tradições de fé. Se alguém tiver mais alguma perguntinha. Fernando. Olá, tudo bom? Carlos Cunha, parabéns. Oi, aí Fernando. pela apresentação, foi excelente. Enquanto você falava, eu lembrei de um filósofo que eu tenho me aproximado um pouco, que é o Deleuze, e ele fala sobre a filosofia da diferença, né? Que alcança uma narrativa, a dimensão cultural e política, né? Então, na sua fala ficou muito presente essas três categorias, né, que a teologia pretende ou deve, decolonial, deve pretender fazer. Então, primeiramente é parabenizá-lo pela apresentação. Segundo a gente está numa cátedra da PUC, Rio, que tem uma importância singular aí nos estudos de teologia, e você é protestante, e a gente falou bastante de teologia da libertação. Agora, pulando um pouquinho para a teologia protestante, você vê esse mesmo empenho na teologia latino-americana de viés protestante, como a teologia da missão integral? Como é que você situa aí essa nossa teologia da libertação protestante? Salvo as diferenças, claro que a gente sabe que tem profundas diferenças, mas como você vê essa situação protestante aí? Olha, você acaba de pôr fogo no parquinho, né? Então, olha, tá para nascer o sujeito que vai conseguir mapear o universo protestante evangélico brasileiro, de tão difuso e fragmentado que ele é. Então, qualquer redução aqui seria assim, uma falta de responsabilidade. O que eu percebo, inserido há mais de 30 anos nesse ambiente, né, inserido não como ouvinte, mas como participante, é que a gente percebe pequenas teologias progressistas em diálogo constante, né, com o que existe assim de mais ventilado na contemporaneidade. Mas são pequenos grupos, são mínimos e estão quase assim que desaparecendo. Eu não sei se é por conta de uma onda neoconservadora, neofundamentalista que anda varrendo nosso país afora, né? Mas tem muita gente, quer dizer, não muita gente, né? Você tem pequenos grupos abertos a diálogo com uma série de saberes, né? Eu diria que do lado de cá do Rubicão, né? Do lado de cá do Rubicão, talvez uma teologia muito disposta a assumir uma perspectiva decolonial seria a teologia da missão integral. Mas, para isto, a teologia da missão integral teria que rever o seu pudor epistemológico, porque ela propõe muita coisa, não é? Ela está recheada de literatura, de discursos, de falas, de congressos, mas na hora de viabilizar a prática, ela tem um certo pudor e uma insegurança de fazer mediações. Olha a teologia da libertação, ela tem uma proposta, ela cria mediações,
não é? E essa mediação possibilita pastorais, não é? Possibilita uma praxis efetiva, não é? Em lugares diversos. Já a missão integral, não. Parece que existe um pudor epistemológico que impede de viabilizar projetos efetivamente. Para que estes projetos sejam viabilizados, é quase um desprendimento da sua própria tradição. O sujeito tem que sair da igreja, tem que sair da denominação para fazer o negócio acontecer. Porque se ele ficar lá, a coisa não acontece, meu Deus. Né? Não vai para frente. Entendeu? Agora, eu olho também com bons olhos essa nova teologia pentecostal que está por aí. Né? Alguns professores ali da Faculdade Unida, né? Alguns grupos de estudo. Olha como é que eles pensam pentecostalismo, né? A partir de uma realidade muito mais abrangente. Né? E veja que a teologia pentecostal não faz opção pelo pobre, ela é pobre, constitutivamente pobre. Ela está nesse ambiente, ela nasce ali, né? Ela assume o lugar de fala do marginalizado com propriedade. Então, por incrível que pareça, que geralmente as pessoas relacionam teologia pentecostal com fundamentalismo bíblico, né? Com evangelização agressiva, tá? A gente tem movimentos assim, mas há também pequenos grupos, né, no movimento pentecostal que tem essa disposição, e são disposições decoloniais, como também na teologia da missão integral. Eu não sei se você concorda, aí me parece que você também é do lado de cá do Rubicão, né? Eu acho que é por aí. Comentou da Faculdade da Unida, eu comecei a fazer o curso de Teologia Negra que eles estão oferecendo, o curso de extensão. Foi uma das coisas que o João Paulo Chaves, ele fez uma aproximação histórica assim, da teologia. Foi interessante ver isso, quanto que o decolonial está muito ligado à própria maneira do fazer teológico negro e que é protestante, né? Então eu vejo isso como um dos caminhos. Pois é, exatamente. Agora, então, eu queria passar para a Priscila, que quer fazer uma pergunta. Boa tarde ainda, né, a todos presentes. Obrigada, professor, pela fala tão potente. Esse tema da teologia decolonial é algo que tem perspassado, né, permeado os meus estudos há um tempo. Já sou teóloga também, protestante. Minha formação se deu num ambiente extremamente conservador. Eu estudei no Mackenzie, em São Paulo. Fiz meu mestrado em História lá no Jumper. Mas, enfim... Foi aluna do ministro? Foi aluna do ministro? Não fui dele, mas estive ali naquele métier, né? Enfim. Mas Deus tem os seus caminhos misteriosos. A minha questão é muito, muito boa a sua fala acerca da TMI agora, né, nesse momento, e eu, lendo sobre a teologia da libertação, eu percebo que ela está muito imbricada assim, com as SEBs, né, como uma forma de trazer o pensamento da academia para o povo mais simples, né? As rodas de leitura popular da Bíblia são uma coisa, uma riqueza, é maravilhoso de ver isso. E aí a minha pergunta é, como é que a gente pode hoje, de alguma maneira, trazer esses conceitos tão preciosos do Quirrano, do Mignolo, essa gente maravilhosa, a Spiva, que naquele texto dela é fantástico, do Pode Subalterno Falar, essas realidades que são tão pungentes na América Latina, como é que a gente tira isso da academia e traz isso para perto do povo mais simples, das pessoas que não têm uma escolarização tão sofisticada, que estão aí pegando trem de madrugada para trabalhar, contando moedinha no fim do mês para pagar suas contas, porque a teologia decolonial ela é libertadora, né? Essa perspectiva, até que a Suzana trouxe também das polidoxias, né? Das possibilidades diversas de vivenciar a espiritualidade nas comunidades de fé. Como que a gente traz isso para perto de um povo que não está no ambiente da academia, professor? Olha, eu estou olhando para uma resposta em potencial. Né? Eu estou te vendo aqui. Fazer o que a gente tem que fazer. A gente precisa desembocar todo esse conhecimento recebido e refletido
nesses espaços, a gente precisa ir. A gente não pode ficar enfurnado no ambiente acadêmico. Daí a importância de uma teologia com tarefa pública, né? Que faz a teologia transitar entre os espaços e para além dos espaços. Nós, que somos dessa tradição protestante evangélica, a gente precisa ir lá. Agora, nós, que somos marcados por essa linguagem, a gente tem um ponto a nosso favor, que é o modo de trabalhar. A gente entende os mecanismos, a lógica dessa turma. Então, a gente sabe por onde entrar. Porque você pode pensar assim, nossa, mas o Carlos está falando isso tal, e não fala em igrejas pentecostais. Falo até hoje igrejas pentecostais, só que eu não chego lá derrubando tudo e todos. Né? Mas eu vou construindo, sabe, com amor e carinho, instruindo as pessoas, né? Trabalhando nos seminários, com pastores e pastoras e líderes, explicando com carinho, com cuidado, com zelo, né? Como que, né, a teologia se configura, né? As possibilidades de diálogo. Eu, pelo menos, encontro este caminho. Né? Claro, sem querer me gabar, não preciso disso, mas eu encontro um caminho assim, nessa formação teológica de base, principalmente com a juventude. Esses seminários locais das igrejas, não é? Muitas delas na periferia, onde o protestantismo histórico não entra, não fala, não é? É nesses espaços, sabe? Dando ferramentas de reflexão para essas pessoas, trabalhando a partir da sua realidade, acolhendo, assumindo uma postura de escuta. Então, eu tenho encontrado nesses ambientes um caminho efetivo para dar uma contribuição, principalmente entre os jovens. Há tanto potencial, há tanto talento nessas comunidades, é impressionante. O que falta? Falta uma boa orientação. Até pastores e pastoras não fazem por maldade. Alguns fazem, claro, né? Mas tantos outros é porque não receberam uma formação. Não é? O sujeito vive no ministério e quer atender às vidas, ele tem que ter 2, 3 trabalhos e ainda está na igreja. Já pensou o que é isso? Sustentar a própria família não é uma coisa fácil, gente. Né? Ele não vive só ali do dízimo e da oferta, como o pessoal da ideologia da prosperidade vive, né? Fazendo negócio em nome da fé alheia. Não, essa turma é uma turma que tem um discurso, e esse discurso é um discurso de identificação. O fiel, ele se identifica imediatamente. Sabe por quê? Porque esse religioso que está falando aqui para a gente, a sua fala não é pautada pelo descompasso entre a retórica e a vida. Ele está falando exatamente de coisa que ele vive. Isso identifica. O sujeito fala, puxa, está falando do nosso mundo, da nossa realidade. É isso mesmo. Não é aquele discurso vazio. Então, Priscila, né, você está se vendo aí na tela do seu computador? Essa daí é a resposta da sua pergunta. Está aí, ó. Sorridente. Obrigada pelas palavras de incentivo, professor. Obrigada pelo estímulo. Eu tenho muita esperança, especialmente na juventude. Isso aí, claro. É esse o caminho. Obrigada. Claro. Bom, eu acho que podemos ir encerrando. Não sei se a Maria Clara gostaria de dar alguma palavrinha. Não, só agradecer muito aí essa fala tão brilhante do Carlos, tão clara, né? Clareou para a gente algo que é novo para alguns e tal, e a gente, no fundo, tem que ver que toda teologia tem que ser decolonial. Toda teologia tem que ir ao sul, toda teologia tem que ser feita em êxodo, sair do lugar e ir para o outro, né? Isso aí é muito importante. E acho que você trouxe realmente um esclarecimento muito bom, né,
sobre tudo isso. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Nossa, Maria Clara, eu que agradeço de coração. Para mim é, ó, privilégio. Tá bom. Depois aí a gente vai te mandar a gravação e você espalha aí, divulga e tal, porque eu acho que é uma ótima aula, assim, para né, para vários públicos. Joia. E vou me preparar para enxurrada de críticas. Ah, mas Isso é um bom sinal, é um bom sinal. Quando a gente é muito criticado, é um ótimo sinal. Então tá bom. Pode ficar tranquilo. Muito bem, então. Obrigado, Carlos. Obrigada, Maria Clara, por sempre proporcionar esses momentos. Obrigada, Kátia, nos bastidores, que sempre faz tudo acontecer. E obrigada a todos que nos acompanharam.